Olá pessoal, dando continuidade ao nosso desenvolvimento, nesse momento a gente vai trabalhar com parâmetros nas rotas, né? Como a gente tem aqui um exemplo da documentação do Laravel, onde eu quero pegar aqui o profile de um user que tem um ID, e esse ID vai ser passado pela rota, e depois também eu posso montar a rota com ela passando aqui para o route, o profile, que é o nome da rota, mais o parâmetro que ele definiu na rota como um argumento sendo uma array, porque uma rota pode ter vários parâmetros, né? No caso aqui, o ID, a chave do array é o parâmetro, o nome do parâmetro, e o seu valor vai ser o valor para o parâmetro. Então, nesse caso, ele ia montar aqui pelo router, /user, /1, /profile. Então, a gente vai aprender como fazer a implementação para ter essa funcionalidade no nosso framework. Então, o primeiro ponto, pessoal, a gente vai vir aqui no config, routes, e vai definir as rotas que faltam. Se a gente dá uma olhada aqui no Laravel, aqui a gente tem várias rotas, né? E até o momento, o nosso sistema de roteamento, ele trabalha, foi definido apenas as rotas aqui do new, da listagem, né? Rota root, listagem, carregar o formulário para um novo registro e fazer o post do novo registro. Agora a gente vai fazer as demais rotas, porque agora sim a gente precisa dos parâmetros, né? Na própria URL. Então eu vou até separar um pouco aqui, para a gente ficar mais interessante. Uma rota aqui vou pegar uma rota do retrieve, né? Então aqui a gente vai ter problems, ID, então aqui vai ser o nosso ID, então vou usar o mesmo padrão do Laravel. Alguns frameworks usam 2 pontos aqui no lugar das chaves, eu até acho mais interessante os 2 pontos, mas para a gente seguir no mesmo padrão ali do PHP do Laravel, vamos usar aqui as chaves. E para onde que ele vai? Aqui ele vai para o show, e a rota vai ser nomeada como problems show. Então vai ficar com essa nomeação. Vamos fazer agora, eu vou aproveitar essa rota aqui, vamos fazer a edição. Então a edição também vai ser uma rota get, só que eu quero para edição. Então vai ser /problems id edit. Então dos problemas eu quero aquele que tem esse id para edição. E aqui o nome vai ser edit e a ação também vai ser edit. E agora o que a gente precisa? Tem a rota da edição, a gente vai fazer aqui um put para atualização. Então vamos fazer aqui um put no problems/id. E aqui a ação do controller vai se chamar update e o nome da rota também vamos deixar como problems.update. E por último, pessoal, a gente vai definir aqui a rota delete, que também vai ser do problems/id, só que para agora eu quero ele para delete. Então o nome aqui da rota vai ser problems destroy e a ação que vai ser chamada vai ser a destroy do controller, nosso problems controller. E assim a gente tem todo o CRUD, né? Aqui a gente tem o create, retrieve, update e delete. Então dessa forma a gente consegue ter o CRUD do nosso sistema. Continuando, pessoal, só para a gente ter o CRUD certo, né? Então vamos fazer assim, para a gente ficar, esse aqui é do C de CRUD. Então essa parte vai ser aqui o new e o create, né? Porque vai ser o C do create. Aqui o retrieve, que tanto eu recupero todos ou um, então aqui seria o R. Então até vou deixar comentado aqui só para a gente visualizar, entender bem. Retrieve. Aqui seria o update. E por último a rota de delete. Então a gente tem aqui agora sim organizado, mais organizado, né, no seu CRUD, que a gente consegue visualizar ele, todas as rotas do CRUD, né? E agora a gente precisa fazer o nosso sistema funcionar com essas rotas nomeadas. Então o primeiro passo é a gente ir no nosso route e definir aqui a possibilidade de definir rotas para o get, quer dizer, para o put. Então a gente vai mudar aqui
o put e também para o delete. Vou aproveitar. Então aqui ainda é tranquilo, só mudar os nomes, né? E aqui vai ser o delete. Delete. Então a gente já tem as rotas. Se a gente precisar do patch, quando precisar, a gente cria o patch também. Agora a gente tem que fazer o teste dessas novas rotas que a gente criou. Então vamos lá no nossa pasta teste em Unity, Core, Router, e aí a gente vai fazer o Router Test. E aqui a gente tem o test post, e vai ser basicamente a mesma coisa, então eu vou até aproveitar e colar. E aqui vai ser para o put, método put. Então vamos mudar aqui o put e o put. Então a gente vai manter o teste. E o outro teste bem parecido também, agora só que é para o delete. Então isso vai garantir que todas as rotas do CRUD funcionam. E aqui a gente vai chamar o delete. Então a gente já tem aqui o put e o delete. Vamos executar esse teste. .run test. Eu vou pegar aqui só esta classe por enquanto. Route test. E aí, esses dois testes também passam, porque a gente tem as rotas já definidas para eles. O que a gente vai fazer agora? Vamos olhar nossas rotas. A gente precisa definir agora os parâmetros, realmente definir, fazer com que o nosso match entenda esses parâmetros, né? Então a gente tem aqui o método match e a gente vai precisar mudar ele. E aí eu vou fazer ele, vou dividir ele em dois, porque agora não é só comparar o método e o request. O request ele tem variações. Então o que eu vou fazer? Eu vou definir aqui um private function match, ou melhor, is same URI, ou is same method primeiro, same method, e aí vou passar aqui o request, e ele vai retornar um bool, booleano, né, verificando se é o mesmo método. Então vou até aproveitar esse código aqui, e vou colocar aqui. Então eu vou separar as responsabilidades. E aqui eu vou retornar this is same method, passando o request, né? Então vamos passar aqui o request. Então ele tem que ser o mesmo método e a mesma URI. Então como vai ficar um pouco mais elaborado o nosso código da URI, ele vai ter que ter aqui o same is same URI. Deve ter o mesmo método e o mesmo URI. Só que o nosso URI agora, pessoal, ele é um pouco também, ele é mais elaborado do que a gente está fazendo, porque a gente está fazendo uma comparação simples, né? E agora a gente tem uma comparação um pouco mais elaborada, porque a gente tem parâmetros na URL, né? Então, eu vou aproveitar e definir aqui o tipo correto. Vai receber um request, e aqui vai retornar same URI. Então, a gente só separou. Deixa eu definir o tipo aqui. Então, vamos ver se essa comparação funciona. Eu vou executar o teste aqui novamente. E, por enquanto, funciona. É o mesmo método. O que a gente precisa trabalhar agora é na definição aqui da same URI, para ele considerar as nossas rotas quando tem parâmetros.